Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Venho aqui hoje trazer uma palavra para o seu coração. Muitas vezes nós andamos tão preocupados, muitas vezes nós andamos tão afadigados, esquecendo do que a palavra de Deus ela nos promete. Glória a Deus. Eu não sei como se encontra o teu coração neste dia. Eu não sei como está a tua casa neste dia, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, criou a terra, criou tudo o que nessa terra nós olhamos, aleluia, e nós vemos as árvores, os frutos, as aves, louvado seja o nome do Senhor, essa natureza linda, tudo foi criado pela palavra do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor, ela muda o ambiente. A palavra do Senhor, ela muda o nosso coração. A palavra do Senhor, ela muda a situação da nossa vida quando nós passamos a acreditar, quando nós passamos a confiar nessa palavra, quando nós depositamos no Senhor a nossa esperança, quando nós passamos a nos alegrar, glória a Jesus, naquilo que o Senhor conosco, Ele tem falado, glória a Jesus, aleluia. E como eu estava falando, eu não sei como se encontra a tua vida, eu não sei como se encontra o teu coração nesta hora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas quantas são as vezes, aleluia, que nós estamos preocupados, atribulados, muitas vezes sem esperança, sem saber nem o que fazer, e quando a gente pega ali a Bíblia, que é a palavra de Deus, e o Senhor nos traz uma palavra, e aquela palavra ela traz um ânimo para a nossa vida, aquela palavra traz uma alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus ela muda o ambiente, a palavra de Deus ela muda a situação, glória a Jesus, aleluia. A palavra de Deus ela traz a existência, glória a Jesus, o que não existia, glória a Deus. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela faz uma grande transformação, não só dentro de nós, não só na nossa vida, aleluia, mas quando nós cremos nesta palavra, esta palavra ela tem o poder de transformar todas as áreas da nossa vida, ela tem o poder de transformar até as pessoas que estão à nossa volta, através da nossa atitude, através da nossa fé, através da nossa esperança. Então neste dia, louvado seja o nome do Senhor, deposite no Senhor a tua fé. Talvez você acordou hoje e mais um dia você acordou, mais um dia você despertou, mais um dia você abriu os olhos e você disse, meu Deus, tudo continua do mesmo jeito, tudo continua, aleluia, do mesmo jeito que eu dormi, deitei, levantei e a situação continua do mesmo jeito, glória a Jesus. Mas se você colocar a palavra de Deus em ação neste dia, aleluia, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, aleluia, esta palavra que você pode, se você ler todos os dias o mesmo texto, o mesmo versículo, a cada dia ela vai falar conosco de uma maneira diferente, louvado seja o nome do Senhor. Se você ler hoje, aleluia, a mesma palavra, ela vai falar contigo. Se amanhã você ler a mesma palavra, ela vai falar contigo de uma maneira diferente. Então a palavra de Deus tem muita palavra e todas essas palavras, elas se encaixam exatamente em cada área da nossa vida, glória a Jesus, aleluia. E nós não podemos perder tempo, nós temos que buscar nesta palavra a solução para a nossa vida, aleluia. O cego de Jericó, ele clamava ali ao Senhor Jesus, e Jesus, parando, mandou que trouxesse ele, aleluia. E Jesus disse assim, o que tu queres que eu te faça? E o cego confiou na palavra que estava saindo da boca do Senhor Jesus, e ele disse que eu veja, aleluia. Viu que teve a confiança no que Jesus falou, aleluia, porque se ele não confiasse, ele tinha dito, mas tu não pode fazer nada por mim, mas ele sabia quem ele estava clamando, aleluia, glória a Deus.
Glória a Jesus, ele se adiantou ali, passou adiante da multidão, subiu naquela figueira brava, e Jesus olhou para ele, aleluia, ele olhando assim para Jesus para baixo, Jesus olhando para ele lá em cima. Jesus disse assim para ele: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu confiou na palavra do Senhor, Jesus, que disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, aleluia, pousar na tua casa. Eita glória! Aí Zaqueu confiou na palavra de Jesus. Oh, glória, você tem confiado na palavra de Jesus, porque Zaqueu confiou na palavra de Jesus. Zaqueu desceu com júbilo, Zaqueu desceu com alegria, com o coração feliz. Então Zaqueu desceu e confiou, aleluia, e ele teve a mudança de vida que ele precisava. Glória a Deus. Quantas oportunidades nós temos perdido na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, por não confiar na palavra do Senhor. Nós perdemos oportunidades, mas hoje é um dia que o Senhor fala conosco para darmos ouvido à voz dele. Hoje é um dia que o Senhor fala conosco, glória a Jesus, aleluia, para a gente poder, meus amados irmãos, confiar nesta palavra, nos alegrar como Zaqueu se alegrou quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Ele logo se alegrou, aleluia, e desceu com alegria no coração, desceu com júbilo. Ele não desceu reclamando. Então, o trabalho que eu tive para subir aqui, para ver quem era Jesus, aí Jesus olha para mim e desce, aleluia, depressa ainda mais. Oh, glória, aleluia, tenha pressa. Eita, aleluia. Tenha pressa, oh glória, em ouvir a palavra de Deus. Tenha pressa a cumprir, aleluia, a palavra de Deus. Glória a Jesus. E para não ficar só nas minhas palavras, na verdade, eu cheguei até aqui para trazer um versículo para o nosso coração, que se encontra em Romanos capítulo 12, vou ler o 11 e o 12. Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12, que diz assim: Não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. A palavra diz para a gente não ser vagarosos no cuidado, glória a Jesus, mas a gente ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que é que isso quer dizer para nós? Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que nós não devemos parar, quer dizer que nós não devemos desistir da nossa caminhada com Cristo, aleluia. Quer dizer que nós não podemos ficar paralisados enquanto a luta está rolando, enquanto a dificuldade ainda está acontecendo. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter, aleluia, a perseverança. Nós temos que ser, aleluia, zelosos na nossa vida com Cristo. Glória a Deus. A palavra está dizendo para a gente não ser vagaroso no cuidado. Aleluia. Para a gente ser fervorosos no espírito. Glória a Jesus. Servindo ao Senhor. Então não é tempo de parar. Não é tempo de desanimar. Não é tempo de parar na tua caminhada. Se você estava fazendo para o Senhor, continue fazendo. Se você puder fazer ainda mais, melhor ainda. Aleluia. Se você puder ainda dar mais do teu tempo, mais da tua vida. Se você puder ainda mais buscar ao Senhor, melhor ainda. Para não parar, para não ser vagaroso no cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Alegrai-vos na esperança. Se alegre na esperança, porque Deus, ele não mudou, Deus não desistiu de você e nem, aleluia, nem imagine que Deus não está se importando com você nessa luta, nessa dificuldade, mas ele está te vendo e ele não quer que você pare, ele não quer que você desista, louvado seja o nome do Senhor, mas ele quer que você se alegre
alegre, porque para você ainda há esperança, ainda que a árvore tenha sido cortada, aleluia, mas ao cheiro das águas ela brotará, ainda que as suas raízes estejam ali, aleluia, seca, mas ao cheiro das águas ela brotará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alegre-se, porque ainda há esperança, alegre-se na esperança. Sede paciente na tribulação. Está enfrentando luta, está passando dificuldade, seja paciente. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha paciência. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E a hora da tua vitória o Senhor já marcou. A hora da tua vitória já está decretada, o Senhor já sabe. Agora, persevere em orar, aleluia. Persevere em orar. Ore ao Senhor de dia e de noite, confiando que Ele ouvirá, aleluia. Confiando que Ele ouvirá e que Ele fará o milagre acontecer, amém? Fique na paz do Senhor Jesus e não seja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor, amém?